Fala galera, gostaria de falar com vocês hoje sobre o filme Estrelas Além do Tempo. Você já assistiu? Conta aí pra mim se você assistiu, se não assistiu, se assistiu, o que que achou? Meu, eu acho que no momento esse é o meu filme preferido. É o meu filme do momento. Eu já assisti muitas vezes, muitas mesmo. Fiz uma participação numa maratona de negócios onde eu falava, né, explanava sobre esse filme. E cada vez que eu assisto eu tiro uma, duas, três, 10 lições. E eu gostaria de compartilhar com vocês algumas delas. Primeiro, vamos por ordem. Vocês sabem, quem me conhece aí, me segue, já sabe que eu não lembro o nome de ninguém, né? Então eu sei que tinha a Catherine, a Mary Jane, acho que era a Mary Jane Jackson, e a Dorothy. A Dorothy, pra mim, é minha heroína. Então eu vou deixar ela por último, tá? Vamos começar pela Catherine. A Catherine era uma mãe solteira, né? Que não era solteira, mas era viúva, negra, naquela época de segregação, nos anos 50, final dos anos 50, comecinho dos anos 60, de total segregação racial, matemática brilhante, gênia, que trabalhava na NASA. Trabalhava muitas horas, era chamada de computador humano, muito boa em matemática, muito boa em cálculo. Foi realocada em um departamento onde ficava o chefão, né, do projeto de lançar o homem para o espaço. E devagarzinho ela foi conquistando seu espaço. Ela não tinha banheiro no prédio que ela trabalhava, ela tinha que andar 800 metros para chegar ao banheiro, né, que era o banheiro onde pretos poderiam fazer xixi. Quando ela começou a trabalhar, ela trabalhava num ambiente, tinha uma mulher e um milhão de homens brancos engravatados que colocaram uma cafeteirinha pequenininha assim, que era café para preto e café para branco, a grandona era deles e a de preto era dela, porque não podia misturar. Cara, e ela não se abateu não, sabe? Não ficava olhando, estão fazendo isso, fazia o dela, enxergava além, fazia a parte dela. E arrumou um namorado, casou novamente, mãe. Nossa, incrível, incrível. Não deixava de cumprir nenhuma dos seus papéis muito bem cumpridos. E no final ela conquistou o espaço e o respeito não só de todos do departamento, como do líder do departamento, como do astronauta, que só viajou, entrou no foguetinho porque ela confirmou os cálculos da IBM, né, que era a máquina que estava chegando para fazer muitos cálculos por segundos. Então, assim, é história real, verídica. Ela foi homenageada, inclusive pela Casa Branca, por todos os feitos que ela fez. Segundo, eu vou falar da Mary Jane. Eu acho que é Mary Jane, eu lembro que era Mary Jane Jackson. A mais espoleta, né? A mais bocuda. E mesmo sendo a mais bocuda, em alguns momentos ela se pega só reclamando. Ela era matemática, trabalhava na parte de engenharia, com um judeu polaco que falou para ela estudar engenharia porque ela era melhor do que muitos dos homens que estavam ali. Só que aí tinha um detalhe, gente. Ela não podia nem se candidatar à vaga de engenheira porque ela não tinha participado das aulas de engenharia. E para ela participar, só tinha num colégio que era só para branco. Então ela teve que entrar com um processo judicial, pedir uma audiência com o juiz para ela poder fazer as aulas de engenharia num colégio destinado a branco. Meu, isso daí eu acho tão incrível. Tão incrível porque hoje a gente tem acesso a todo tipo de estudo, a todas as possibilidades. É online, é presencial. Nada nos é tirado em relação a ter conhecimento. A gente tem essa possibilidade e fica moscando, e fica panguando, e fica pensando. Mês que vem, ano que vem, semana que vem, um dia, quando meus filhos crescerem. Vocês viram que eu já comecei a me empolgar, né? Porque essa daí bate aqui dentro, que eu tenho pavor dessas desculpas. Uma mulher preta que lá em 1900 e não sei quando, mãe, casada, inclusive o marido falou para ela tirar da cabeça essa ideia de ser engenheira, porque ela não seria aceita em colégio de branco. Ele era um rebelde contra a situação, mas ele não se rebelava da maneira correta, né? A maneira dele se rebelar era gritar, era xingar, era falar que estava errada a segregação, o que de fato eu concordo plenamente, mas ele não hackeava o sistema, ele só se opunha ao sistema. Ela hackeou o sistema. Ela conseguiu estudar a vida do juiz que ia
olhar para, iria julgar a sentença do que ela estava pedindo. E ela conseguiu autorização para ir estudar. Meu, a bicha é incrível. Primeira engenheira mulher, primeira engenheira preta da NASA. Incrível. E por fim, a minha queridinha Dorothy. Gente, a Dorothy tem tantas qualidades que é difícil escolher uma. Também preta, também casada, também mãe, também funcionária da NASA, também não reconhecida. Ela já era supervisora, ela atuava como supervisora, ela era líder de dezenas de mulheres, né, que eram as que ficavam ali na ala leste, que eram as pretas, mas ela não recebia um salário, ela não recebia o cargo e ela recebia muito, 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 gente, muita cortada, sabe? Muito impedimento. Mas ela não aceitava, ela recebia. Tinha gente que tentava fazer ela desistir, mas ela não aceitava. E a Dorothy, ela usou tudo que ela aprendeu na vida, sabe? O pai dela ensinou ela a mexer com mecânica, com motor. Ela utilizou esse conhecimento para entender como é que funcionaria a IBM, porque ela descobriu que o IBM faria acho que 23 mil cálculos por segundo e substituiria todos os computadores humanos, todas as matemáticas. Então ela falou o quê? Opa, vou me preparar. E ela foi lá naquela galera e falou, gente, ó, vai acontecer isso, 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 e a gente vai ficar desempregada. Então a gente tem duas opções, ou a gente se prepara ou a gente pode dar adeus pro emprego. E ela começou a estudar, treinar, entender a máquina e dar aula. Só que para ela começar a estudar, treinar, entender a máquina, ela teve que ir numa biblioteca e roubar um livro, porque o livro só ficava do lado dos brancos. Os pretos não podiam ter acesso àquilo. Então assim, isso não foi barreira, isso não parou ela. Ela pegou, levou o livro, os filhos ainda falaram, mamãe, você roubou? Ela falou, não, eu pago impostos e tudo que é comprado na biblioteca é com dinheiro dos impostos. Então é o dinheiro que eu paguei por ele. Começou a estudar, começou a treinar as meninas e foi a única pessoa que entendeu o IBM. E, obviamente, uma hora chegou o momento dela ser promovida a supervisora e treinar, inclusive, as brancas que não queriam ficar sem o emprego e que queriam entender um pouquinho mais. Então, assim, gente, tem diversas coisas. A Dorothy ela é incrível, sabe? Seja primeiro. Ela não esperou ela ser supervisora para então ela estudar, para então ela levar o preparo para as meninas, para então ela se mexer. Ela se mexeu para ser. Sabe, eu vejo tantas pessoas trabalhando e reclamando dos seus empregos. Ai, mas eu não sou isso. Eu não fui contratada para ser isso. Cara, você foi contratado para fazer seu serviço com excelência. Faça com excelência. O bom é bosta. Tem que ser ótimo. O ótimo. Ninguém foi contratado para fazer um serviço mais ou menos. Eu nunca fui contratada para fazer um serviço mais ou menos. A minha empresa não é contratada para prestar um serviço mais ou menos. A gente é contratado para fazer o melhor. Ah, mas eu não recebo para isso. Às vezes não. Ah, mas eu não tenho esse reconhecimento. Às vezes não. Mas o conhecimento sobre um motor de carro que o pai ensinou levou ela a ser a primeira supervisora preta, a primeira mulher a entender sobre IBM, que era programação, sobre computação dentro da NASA. Porque primeiro ela fez, primeiro ela agiu, primeiro ela criou o merecimento. A oportunidade bateu a porta e ela estava pronta para virar a maçaneta. Meu, Dorothy é incrível. Há um reconhecimento muito grande. Eu me identifico muito com a Dorothy, porque tem momentos que ela é. Eu já passei pela fase de ser a Catherine, que não rebatia, era muito difícil rebater, falar. Eu já passei pelo momento de ser a Mary Jane. Realmente, quem ficar no meu caminho eu vou atropelar e já era. E eu acho que a maturidade e o autoconhecimento, principalmente o autoconhecimento, me trouxe essa capacidade de saber o momento em que eu tenho que explodir e o momento em que eu não tenho que explodir. O momento em que eu tenho que falar e o momento em que eu tenho que calar. Porque a ação de me preparar para as oportunidades eu sempre tive. Sempre, desde muito nova. E continuo achando isso. Então, assim, se você ainda não assistiu esse filme, cara, essas são as minhas percepções. E bem resumida, tá? Porque se eu for, já tá dando quase 10 minutos. E se eu for falar, a gente fica aqui umas 3, 4 horas falando e vai ser pouco. Agora, se você quiser conversar comigo sobre esse assunto, comenta aí, manda um recado, me fala a sua opinião. Eu vou adorar saber o que você aprendeu e o que você identificou em você, tá? Não é no seu irmão, não é na sua prima, não é na sua mãe, em você. O que você identificou em você através do filme Estrelas Além do Tempo. Beijo!